Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do Evangelista São Mateus, capítulo 12, versículo do 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Atravessava Jesus os campos de trigo no dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome? Eles e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição. Ora, nem a ele, nem aqueles que o acompanhavam, era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que, nos dias de sábado, os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior do que o templo. Se compreendesses o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, sempre aqui os velhos conhecidos perseguidores do Cristo, os fariseus, aqueles hipócritas, túmulos caiados, aqueles que aparentavam ser piedosos, ser temente a Deus, servir a Deus, mas na realidade estavam mais preocupados em se servir do nome de Deus para seu bel prazer, para enriquecer. Essa é uma realidade. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Jesus, seus discípulos tendo fome. Jesus e seus discípulos tendo fome, começaram a arrancar algumas espigas para comer. E aí, eu fico pensando, Jesus caminhava, o que era que esses fariseus estavam fazendo, andando com Jesus, se não concordava com nada? Não é assim. Não dá para a gente ficar pensando. Se Jesus estava aqui, a palavra diz, atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Ora, Jesus atravessava, então Jesus estava andando em missão. No dia de sábado, seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe. Eu fico perguntando. Jesus andando com seus discípulos, aqui uma caminhada de missão, porque aonde Jesus ia era missionando, era levando a palavra, era realizando ali o que o Pai lhe confiou fazer. Seus discípulos ali acompanhando, no discipulado, aprendendo com o Mestre. Diz que num certo local, eles tiveram fome. Aqui a palavra bem clara. E começaram a arrancar as espigas para comer. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Aí a minha pergunta: se os fariseus não acreditavam em Cristo, se em tudo perseguiu Cristo, se em tudo estava ali no meio, o que é que esse povo queria aqui nessa caminhada? O que é que esse povo queria com Jesus? Se não unicamente de penetra ali para espionar, para procurar, como diz no popular, chifre em cabeça de cavalo, para inventar suas coisas. E aqui eles não perdem a oportunidade.
Jesus tem fome, os discípulos, quando os discípulos começam a arrancar as espigas para comer, eles vão lá e querem dar uma lição em Jesus. Ó, tá errado. Hoje é sábado, não pode fazer isso. Quer dizer, a pessoa vai, não acredita naquilo que está acontecendo, faz pouco caso e vai por quê? Tá ali por quê? Ah, eu sou de grupo tal, não me identifico com tal. Louvado seja Deus. Se tu não se identifica, vai para onde tu se identifica. O bom da nossa Igreja Católica é isso, gente. Há muitas pastorais em movimento. Imagina se o corpo fosse todo olho. Imagina se o corpo fosse todo mão. Imagina se o corpo fosse todo pé. O bom do corpo é que ele é diverso. Há membros diferentes e cada um tem sua função própria. A mão tem sua função, o pé tem a sua. Então assim é na nossa igreja. Há muitos movimentos pastorais. Se eu não me identifico ali, o que é que eu quero estar lá para espionar, para criticar, para inventar coisa, para criar? Não. Se eu não me identifico, eu vou para onde eu me identifico. E vice-versa. Até com a Igreja Católica, se eu não aceito, tem tantas denominações que eu posso entrar, Deus não obriga. Está entendendo? Jesus nem expulsou aqueles que estavam seguindo, os fariseus que estavam ali para espionar. Não disse, eu não quero vocês aqui. Está entendendo? Nem também iria prender se eles dissessem, olha Jesus, eu não quero andar com você porque você faz coisa errada aqui. No nosso raciocínio de invejoso, que essa é a realidade, é o mais certo, era uma inveja, a perseguição, eles perseguiram por inveja. Eu não quero seguir Jesus, tudo bem, bom. Jesus disse até com os apóstolos, quando Jesus disse, a minha carne, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, a minha carne é verdadeiramente uma comida. Disse que era assim de discípulos. Aí foram saindo um por um. Aí Jesus olhou por 12 e disse, vós, quereis ir também? Pode ir. Pedro vai e diz, Senhor, aqui nós iremos, só tu tens palavra de vida eterna. Então, meu irmão, se tu não se identifica com a pastoral A, a pastoral B, procura uma pastoral que tu se identifica. Mas para de criticar os outros. Para de perseguir o trabalho do outro. Para disso. Vai se converter. Era isso que os fariseus faziam, sempre os fariseus nessa perseguição ao Cristo. Aqui, por ocasião de umas espigas, por ocasião da fome, tiveram fome, arrancaram as espigas, começaram a comer. Oxente, e agora é para morrer de fome porque é dia de sábado? Hipócritas, eles não estavam preocupados porque era dia de sábado. Eles não estavam preocupados pela lei, porque eram os mais transgressores da lei, eram os fariseus. Ora, Jesus mesmo desmascarou muitas vezes, se o teu boi cai no poço no dia de sábado, vocês tiram o boi, para o boi não morrer, mas não é com pena do bichinho, né? Porque é dinheiro que vocês vão perder. Deixa de vocês ser hipócritas. Por isso que Jesus chamou muito eles de hipócrita, porque não tinha verdade. Aqueles não estavam preocupados com o dia de sábado, com lei, com nada não. Era só para querer desclassificar o Cristo. O que é que eles queriam? Olha o que é que eles queriam aqui. Jesus é o quê? O mestre. Para os apóstolos, para os discípulos, Jesus é o mestre. Jesus é o mestre aqui. O que é que acontece? O que é que acontece? Jesus, sendo mestre, tem discípulos. Tem pessoas que estão em torno de Jesus, que está dando valor a Jesus, que está acreditando nele, que está buscando a sabedoria dele, que está vendo nele um homem, mais do que um homem iluminado, um homem de Deus. Porque até então, Jesus não tinha se revelado como Deus. Um homem de Deus. E eles, com ciúme, porque Jesus tinha uma liderança, eles queriam, de certa forma, desclassificar Jesus. Eles queriam, ali diante dos discípulos, dizer algo que Jesus estava errado, para que colocasse em dúvida na cabeça dos discípulos do Cristo, será que ele realmente é Messias? Será que ele realmente é o enviado de Deus? Porque está nos ensinando coisa errada. Era isso que eles queriam fazer. Então, meu irmão, minha irmã, volto a dizer, a nossa Igreja Católica,
ela é riquíssima nas diversas pastorais e movimentos. Se eu não me identifico aqui e eu me identifico ali, que bom, estamos todos servindo a Igreja do Cristo, porque a messe ela é grande, diz o Senhor. É grande, enorme, a messe é enorme. Enorme. Mas o importante é que não façamos como os fariseus. Está ali só para perseguir. Está ali muitas vezes para achar que tem ali erros teológicos, né? As rúbricas está sendo ferida aqui, aí vai lá e depois junta uma patotinha para dizer, olha, eu fui lá, tá tudo errado, estão fazendo tudo errado, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Ó, invejoso, vai cuidar de tua vida, deixa de tua inveja, cara. Vai se engajar aí numa pastoral, num movimento e vai seguir a Deus. Deixa o outro em paz, deixa os outros em paz. Foi isso que Jesus teve um momento que perdeu um pouco a paciência com os fariseus. Raça de víbora, túmulos caiados, hipócritas. Vocês anulais a lei com preceitos humanos, com isso e com aquilo. Foi isso, meus irmãos. Então eu fico perguntando aqui, por que é que eles estavam em meio agora a essa caminhada de Jesus, vai passando ali naquela plantação ali, e eles começam a arrancar espiga? O que é que os fariseus querem caminhando? Se eu não aceito Jesus, se eu não creio, se eu não acredito, se para mim é como eles diziam, né? É pela força do demônio que ele age, era assim que ele dizia? Ele expulsa o demônio pela força do demônio. Chamava Jesus de Beelzebul. Se eu acho que esse homem é tudo isso, por que eu estou acompanhando? Por que eu estou indo? Por que eu estou seguindo? Eu estou perseguindo, na realidade, né? Eles estavam perseguindo, não seguindo. E não perdi a oportunidade. Quando achava que ia ter vantagem numa coisa, abria a boca e aí eles sempre perdiam. Porque não tinha verdade no que eles colocavam, não tinha nenhuma preocupação com zelo, a lei, em nada. Era tudo falsidade. Era inveja, inveja, inveja. Eles estavam preocupados de perder o lugar para o Cristo. Eles estavam preocupados do povo não dar mais ouvido a eles, dar ouvido só a Cristo. Eles estavam preocupados com regalias nesse mundo, regalias com as autoridades. Se nós perder o povo, nós perdemos o prestígio com as autoridades. Porque eles tinham certas regalias com as autoridades, porque eles tinham ali o povo sob o seu monopólio, sobre o seu domínio. E Cristo não veio para ter ajeitadinho com a autoridade terrena. Cristo não veio para fazer média com a autoridade terrena. Cristo veio para fazer a vontade do Pai. E se essa vontade ia de encontro a alguma ação de alguma autoridade justa, bem, se não ia, também ele não mudava a sua pancada ou o seu compasso. Ele não mudava. Então, meus irmãos, continuando aqui, vendo isso, os fariseus disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Eita, Jesus amado. Jesus respondeu: não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros? E aqui Jesus vai buscar lá uma passagem do Antigo Testamento, traz para eles e diz: não leste o que fez Davi quando teve fome? E Jesus está dizendo que a vida é muito mais importante do que certas coisas, né? A lei, ela tem que favorecer a vida. Se a lei está contra a vida, essa lei, ela não tem que ser cumprida. É uma lei doida. Toda lei, ela tem que favorecer a vida. Ora, como se tem uma lei que agora nós vamos comer e vamos morrer? Porque é dia X? Não. Não lestes o que fez Davi quando teve fome?
Eles e seus companheiros entraram na casa de Deus, comeram os pães lá consagrados, que só aos sacerdotes era reservado comer. Eles comeram e nem com isso se tornaram culpados. Vendo, meus irmãos? Vendo, meus irmãos? Que muitas vezes a ação, não é toda ação que consequentemente nos leva a uma transgressão, ainda que aparente que foi transgredida uma lei, mas para Deus não foi. Então a vida, ela está acima. Como Jesus mesmo diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É o que Jesus está dizendo? E tudo tem que favorecer a vida e não o contrário. Nós não podemos nos apegar a coisas desvalorizando pessoas. O ser humano, ele é importante. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então ele é importante. Mais que qualquer coisa. A vida dela é importante. Mais que qualquer coisa. E aqui aproveito para dar uma cutucada na nossa saúde. A nossa saúde. Gente, pelo amor de Deus. A pessoa que está doente, ela já está crucificada pela enfermidade, pela doença. Quando ela vai a uma repartição pública de saúde, ali reivindicar seus direitos de uma consulta, de uma assistência, de um exame, disso ou aquilo, pelo amor de Deus. O atendente do que ali está, tenha misericórdia. Saiba tratar bem, receber bem. Porque aquela pessoa que ali está não está te pedindo e nem pedindo a nenhum governo. É direito dela receber aquela assistência. Então, atendente, você atendente, que é mal educada ou mal educado, que acha que está sentado ali naquele birô e é o dono de tudo, entenda, aquela pessoa que foi pedir ali uma assistência, numa consulta, num exame, marcar isso ou aquilo, você, assistente, é funcionária dela. Você, assistente, é funcionária dela. Então você está ali, colocado por toda a população, o povo, que é quem paga teu salário. Eu te exorto, tenha de misericórdia, acolha bem, trate bem. Olha, gente, tem gente que até com não a gente sai satisfeito. E tem gente que tem uma forma tão grossa que até um sim a gente ainda não sai satisfeito. Então tenha humildade, porque tudo isso, todo esse conjunto de leis, né, de secretarias que atendem a população, só tem um objetivo: atender o povo, ajudar o povo, fazer bem ao povo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E ainda mais quando se tem um cristão, uma pessoa engajada em pastoral A e pastoral B, sentada num lugar que lhe dá o privilégio, que lhe favorece exercer de uma forma mais sublime a caridade, porque está num local, numa posição que lhe favorece. Às vezes é as pessoas que dão mais contra-testemunho. Pior ainda. É triste, né? Não é triste? Quando chega pra gente e diz assim: olha, fulano da igreja, do grupo A, do grupo B, trabalha lá na repartição pública tal. E aí, rapaz, fulano tão mal educado, foi tão grosso, tão grossa comigo. Não pensei que fulano era assim. Que contra-testemunho. Que falta de misericórdia. Que desamor. Qual é o Cristo que nós estamos servindo? É um Cristo que nossa mente criou? Só se for. Porque não é esse Cristo da Bíblia que deu preferência aos pobres, que deu preferência àqueles que não tinham voz,
que foi de encontro ao pecador, ao necessitado, que ouviu o grito da mãe aflita, que ouviu o grito do pai aflito, que ouviu o grito de fome do povo. O Cristo humilde, que soube acolher, que entra na casa de Zaqueu sem nenhum preconceito, que acolhe Mateus sem nenhum preconceito, que gosta de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Olha que família, um leproso, uma desorientada, né, vamos dizer assim, agitada, uma mulher da vida, Maria. Olha a casa que Jesus gosta de estar. Hoje se diria, olha, Jesus gosta de estar com pessoa de má vida. Olha onde ele está naquela casa. Eita, ele entrou lá agora. Aí sai 10 horas. Ó, saiu 10 horas. Tava mais quem? Mas Maria, disse que Maria estava lá, ó, bem pertinho dele, abaixada, fazendo o quê? Nos dias de hoje? É assim? Então, o Jesus é esse Jesus. Não mudou. É o mesmo de ontem, hoje e sempre. É o mesmo. Então, meus irmãos, queremos nos esforçar para tentar seguir um pouco no rastro do Cristo? Olhemos para a Santa Palavra como foi. Olha para Mateus, Marcos, Lucas e João, como foi que Jesus se comportou, como foi que Jesus andou, o que é que Jesus fez, como foi que Jesus fez, o que é que Jesus falou, com quem ele falou, como que ele resolveu as situações daquelas pessoas que traziam situações. Essa mulher foi pega em adultério, a lei manda que aprendeis. Tu nos diz o quê? Como é que ele disse? Aprendeis, mata, foi isso? Às vezes desconhece as escrituras, aí fica condenando e achando, né, que Jesus condena, que nem hoje eu vi uma discussão, hoje, uma senhora, se dizia católica, e um homem da igreja evangélica, que se dizia um desviado. E a senhora católica, equivocada, dizia que depois que se faz tudo, que o crente, ela dizia assim, faz tudo, que faz isso, depois volta, cada uma de santo na igreja, não devia ser assim. Aí ele dizia, os católicos também são assim, faz isso, faz aquilo, não tem santo. E aí começou aquela discussão, depois me chamaram para a situação. E aí eu disse, fui falar do amor de Deus, a senhora católica foi murchando e foi entendendo que o nosso Jesus é o Jesus do amor e da misericórdia. Ele não fecha as portas àqueles que batem. Se eu não bato, mas quem bate no coração misericordioso do Cristo, ele não fecha as portas. Talvez eu, Pedro, feche as portas. Talvez eu, Pedro, estou num movimento, né? Nem estou, eu digo eu sou, nem estou. Coordenador, e eu fecho as portas desse movimento para a entrada de alguém. Eu, mas Cristo não. Cristo não. Ele abriu as portas do seu coração. Ele permitiu que uma lança furasse e rasgasse para que entrasse todos, para que todos fossem lavados na sua misericórdia. Então esse é o Cristo que eu conheço das Escrituras. Podemos até tutubiar, podemos até cambalear, pode até ser, hora ou outra, como é difícil a gente, né, fazer como Cristo quer, mas não podemos desistir. Devemos tentar, nos esforçar, lutar, relutar, cair, levantar, cair, mas nunca desistir. Mas não convém que eu fique aí com a minha consciência neutralizada, anestesiada, eu acho que é do meu jeito. Minha consciência não fala mais nada. É do meu jeito e assim acabou-se. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. O reino é dele, a messe é dele, somos apenas servos. E depois de tudo, cara,
Depois de tudo, ainda que a gente faça tudo o que se deve fazer, como se deve fazer, o Senhor não fica nos devendo nada. Fizemos nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Somos servos inúteis como qualquer outro. Tudo que vem é bondade de Deus. É misericórdia de Deus. Não é porque eu fiz minha parte bem feita, eu mereço. Vem cá. Você que acha que merece. Eu vou te dizer, olhando nos teus olhos, sabe o que é que tu merece? A cruz nas costas e a chibata no lombo. Para mim e para você. E nem isso que nós merecemos pelos nossos pecados, Jesus deixou a gente levar. Ele assumiu para ele as chibatadas e as cruzes nas costas, porque Ele nos ama. E que para mim, eu e você, nunca se orgulhe de dizer, eu estou aqui porque eu mereço. Eu tenho tudo isso porque eu mereço. Eu tenho tudo isso porque eu nunca me envolvi em certas coisas, né? Desde criança, sempre fui uma pessoa santa. É unicamente graça e misericórdia de um Deus que nos ama sem nós merecer. Meu irmão, minha irmã, eu vou finalizando por aqui. Acho que já conversei muito hoje. Que Deus te abençoe, que Jesus me abençoe, que nós entendamos que depois que fizermos ainda que bem a nossa parte, o Senhor não fica nos devendo nada. Se entendemos a nossa condição de servo, estamos para servir. Que o Senhor te abençoe e me abençoe, e que eu e você, em meio ao mundo que quer nos sufocar e nos calar, tenhamos em Deus a força e a coragem de avançar e falar aquilo que Ele quer que a gente fale. Fica com Ele, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade. Paz e bem. E vamos juntos evangelizar.